Irmãos, então, como já foi dito, né? Hoje nós estamos, digamos que, dentro do nosso calendário, né, eclesiástico, encerrando as nossas atividades para esse ano 2020. E o nosso tema da nossa mensagem nessa noite é o que dizer deste ano de 2020. São muitas coisas, né, para se dizer, para se pensar, para se refletir a respeito desse 2020. E antes de preparar esta mensagem, eu estava pensando, Senhor, o que falar neste ano? Qual a mensagem que servirá de alicerce, de fortalecimento, de ânimo? Será que devemos fazer menção em recordar esse ano ou simplesmente colocar esse ano no mar do esquecimento? Mas se nós pensar dessa forma, será que o 2021 não vai ser semelhante? Será que 2022, daí a pouco a gente vai começar a eliminar um monte de anos, né? E não sei. Mas nós vamos pensar nessa noite. E para isso nós vamos ler um texto de alguém que abominou uma parte da sua vida, pelo menos enquanto ele não tinha um determinado discernimento do que estava acontecendo. E provavelmente para nós também, irmãos, a razão pela qual nós, talvez em algum momento, nos posicionamos com respeito a 2020, talvez seja exatamente porque nós não sabemos o certo que está acontecendo, o que vem acontecendo. O 2021, dentro dessa perspectiva, também está meio que incerto. E eu sei que durante esse ano 2020, muitas pessoas amaldiçoaram esse ano. Muitas pessoas falaram que não deveria falar, e é até natural, dentro da situação que nós estamos vivendo, nós podemos dizer que nós aqui estamos muito confortáveis, mas nós sabemos que milhares de pessoas passaram pelo vale da sombra da morte, e algumas enfrentaram o vale e ficaram no vale. Então, é um ano realmente muito difícil. Então vamos ler livro de Jó, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou e disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um filho homem. Que aquele dia seja trevas, que Deus não considere lá de cima, nem permita que a luz brilhe sobre ele. Que as trevas e a sombra da morte o maculem, que uma nuvem habite sobre ele, e que a escuridão do dia o aterrorize. Quanto àquela noite, que a escuridão agarre-se a ela, que ela não se alegre entre os dias do ano, que não entre o número dos meses. Que aquele dia, que aquela noite, seja solitária e nenhuma voz de júbilo entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que procure a luz e não tenha nenhuma, nem veja o alvorecer do dia. Porque não fechou as portas do útero de minha mãe, nem escondeu a tristeza de meus olhos. Por que eu não morri desde o útero? Por que não entreguei o espírito quando saí do ventre? Por que me ampararam os joelhos? Ou porque os peitos me amamentaram? Porque agora eu deveria estar deitado e quieto, deveria ter dormido e então eu estaria em descanso. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós queremos nesse momento
agradecer ao Senhor, primeiramente, Deus, por esse culto que já pudemos alegrar os nossos corações nos louvores que aqui nós entoamos a Ti, Pai. Já lemos a Tua palavra antes desse momento e agora mais uma vez lemos esta porção, Senhor. Esse texto sagrado aonde o Teu servo Jó externou ali a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento, certo de que o que ele estava falando era o correto, era o apropriado, era a justiça dele para o momento, mas nós veremos que o teu servo depois vai dizer que falava de coisas que não conhecia, que não tinha discernimento. Assim também nós nos antecipamos, Pai, às nossas palavras que falamos durante esse ano, aos momentos que vivemos, e algumas vezes fizemos colocações não tão felizes como deveria. Em alguns momentos, ó Deus, nos angustiamos, talvez murmuremos contra Ti, reclamamos, ou talvez entramos no jogo da maioria, do desespero, da angústia, como se o mundo tivesse acabado e como se isso fosse ruim, caso tivesse acontecido para a Tua igreja. E aqui nós estamos nesse momento e queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos faça entender a Tua vontade, Senhor, e que esta mensagem ela encontre guarida nos nossos corações, pelo menos parte dela, que o Teu Espírito Santo possa nos fazer entender a Tua vontade, ainda que de repente não venhamos degustar toda a mensagem, mas que pelo menos parte dela, Senhor, possa ficar no nosso coração. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o que dizer desse ano? Este foi um ano para ser lembrado e esquecido ao mesmo tempo. Sempre que 2020 for lembrado para alguns, a vontade é de que ele seja esquecido para sempre, de que ele não se repita nunca mais, de que este ano deixe de existir na contagem dos dias, como disse Jó, a respeito do dia do seu nascimento. Que as trevas o cubra, que ninguém lembre que naquele dia nasceu um homem. Era o sentimento profundo da alma de Jó. Como disse, ainda que não entendesse ao certo, mas naquele momento era o que estava na sua alma. Este é sem dúvida, meus irmãos, o sentimento real para muitos. Que este ano seja sepultado junto com as dores, com as tristezas, tensões, medos e angústias que alguns passaram de forma muito intensa e que nós, que talvez não experimentemos, apenas imaginamos ou contemplamos de longe, quando chega até nós a notícia, a informação de uma perda, de uma morte, de um sofrimento, de uma angústia, de um desespero. Mas eu sei que nem tudo foi ruim assim para muitos. Alguns até testemunharam que foi um ano de bênçãos, de conquistas, de vitórias. Mas no geral não foi um ano de comemorações, nem mesmo para os que alcançaram bênçãos, vitórias, conquistas. Porque é difícil comemorar. É difícil gozar de plena alegria quando se contempla o choro, quando se contempla a angústia do próximo, do outro. Ainda que isso não pode barrar o sentimento de alegria e de gratidão que deve permear, nortear a nossa vida como crentes em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, diante de todo esse cenário, nós procuramos seguir o princípio bíblico que diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Nossa esperança continua porque não se projeta, não se alicerça nos anos das fatídicas expectativas dos homens. Chorar, sim, faz parte.
é um dos ingredientes da vida. Se alegrar, com certeza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria de quem está em Cristo vem logo ao amanhecer. Principalmente quando este amanhecer não seja mais aqui. Porque muitos de nós em Cristo Jesus anoiteceremos, talvez até em angústia, em choro, mas amanheceremos sem lágrimas e sem dores. Não necessariamente aqui. Porque o choro, o sofrimento, o vale da sombra da morte pode durar uma noite. Mas a alegria, o enxugar das lágrimas, como diz lá em Apocalipse, pode virar em um minuto, em um dia depois. Porque raiará o sol da justiça para os que depositam esperança em Cristo Jesus. E assim nós fizemos ao experimentar este 2020 atípico em nossas vidas, pois humanamente falando, não estava previsto em nosso calendário, mas profeticamente sim, no Kairos, no Cronos de Deus, não somente este 2020, mas já está também no seu calendário, o 2021, o 2022, todos os anos que você já viveu e os anos que você viverá daqui para frente. Por isso, não faz sentido o desespero. Não faz sentido o medo exacerbado, porque nós temos o Deus eterno, que está no controle, que está no comando da história e dos acontecimentos. Chorei quando tive perto de alguém que chorou, ou mesmo postou seu choro pelo seu ente querido, seu amigo, seu parente, mas também não me faltou graça para me alegrar, glorificar o Senhor por outros que foram abençoados e puderam compartilhar comigo da sua vitória, da sua alegria. E da mesma forma, tive a felicidade de apresentar a Deus a alegria daquele irmão, daquela irmã, porque testemunho, pastor, Deus me abençoou esse ano. Apesar de tudo, esse foi o ano da minha vitória, da minha bênção. Irmãos que tiveram suas questões resolvidas e seus sonhos realizados, justamente neste ano. Agindo Deus, quem impedirá? Quem vai questionar Deus? Se Ele quer fazer um se alegrar e permite que outros chorem, que outros se angustiem e outros cante de júbilo. Faz parte da vida, irmãos. Agora não podemos sermos egoístas. Não podemos fazer vista grossa para a dor do outro, para o sofrimento, nem para a alegria do outro. Devemos nos alegrar com aqueles que venceram, que conquistaram. Por isso, pergunto, apesar de tudo, temos motivos para se alegrar agora? Claro. Quantas vidas curadas, quantos milagres Deus operou, meus irmãos, por meio das orações dos santos. Nós temos que olhar para isso também, glorificar o Senhor e nos alegrar com aqueles que se alegram. Acontece um acidente, e esse ano nós todos presenciamos alguns deles. Iam 5 ocupantes no carro, morreram os 4, viveu um. Família dos 4, obviamente, choro, angústia. A outra, alegria. Apesar de sentir, claro, profundamente, mas não tem como. O cara não morreu, sobreviveu milagrosamente. Então, em meio à guerra, em meio às lutas, em meio ao vale de lágrimas, Deus também externa motivos de sobra para a sua alegria se fazer presente. Em tudo, diz a palavra de Deus, meus irmãos, nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus. É claro que em uma guerra sempre tem uns lamentos, sobretudo por aqueles que morreram espiritualmente. E sabe, irmãos, quando eu estou orando
E eu sei que você também deve ter esse sentimento. E a gente começa a pedir por situações, por causas terrenas, né, por livramento, por bênção. E aí você começa, a sua mente começa a ir muito além do plano físico. Você diz, meu Deus, mas e a alma? E a salvação dele? Ele conquista isso, ela conquista aquilo, mas e a sua alma? E o seu espiritual onde fica? E nós podemos ver, meus irmãos, que muitos, milhares morreram espiritualmente. Pessoas que ganharam muito nesta vida, mas perderam no final a sua alma. Isso dói, isso é lamentável, e isso a igreja deve chorar. E Jesus diz para nós, e nos incentiva e nos encoraja a pregoar para o homem: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta foi a mensagem do nosso mestre, mostrando que não adianta eu sonhar, eu almejar, eu lutar, eu correr, e no final perder a minha alma. Diante da dor, da morte, da perda, as forças, é natural, tende a fracassar sim, mas os que confiam no Senhor sempre terão as suas forças renovadas. Nós cremos que as raízes brotarão pelo cheiro das águas. É uma passagem que está em Jó. Ao cheiro das águas, as raízes virá o renovo. Nós cremos absolutamente, meus queridos irmãos, isso não é o que eu penso, é o que eu creio, que o Senhor está cumprindo a sua palavra em tudo o que está acontecendo e o que está ainda para acontecer, e que profeticamente será muito glorioso, será glorioso para uns poucos, para um pequeno rebanho, mas terrivelmente para as multidões. O que está para acontecer, eu posso dizer, é até glorioso para o pequeno rebanho. E Jesus se alegrou por isso. Por que eu não vou me alegrar? Ainda que me angustie pelos que perecem. Graças te dou, Pai, porque ocultastes essas coisas gloriosas, fabulosas aos grandes e aos entendidos, mas revelastes aos pequeninos que tu quisestes revelar. Não temos como prever o dia nem a hora, mas seria no mínimo, meus irmãos, da minha parte e da parte de qualquer pregador, ter uma visão irresponsável. Eu considero uma visão responsável e até genocida espiritualmente falando, um pregador do evangelho, conhecedor das profecias bíblicas, profetizarem um futuro otimista do ponto de vista humano, ou seja, de acordo com o que ele quer que seja a vida, movida por prazeres, por saúde, vida longa e no final a salvação. Ou seja, a visão humana de otimismo é essa, e principalmente como foi falado, quando chega esse final de ano, é como se o último dia do ano se resolvesse tudo, e o 1º de janeiro, aí cai tudo do céu nas minhas mãos. Então, conhecedor do evangelho como nós somos, ter uma visão otimista, como o mundo quer, é uma irresponsabilidade. Porque você biblicamente contempla as pessoas cegas, caminhando para o abismo, e você falando, não vai cair, é prosperidade, é bênção, Deus vai fazer. Não vai. Ou então a Bíblia que estão pregando, que estão anunciando é outra. Nós não caminhamos, meus irmãos, para essa visão que é bela, que é linda e que é aceita, essa visão do otimismo, essa visão de um futuro brilhante, de união, de unidade, de comunhão, de paz, de fé, de prosperidade. E há todo um trabalho montado para que isso aconteça. E nós sabemos que vai acontecer, né? Dentro de uma esfera, dentro de um tempo, mas com um propósito sutil de colocar realmente a marca naqueles que não têm o selo de Deus. Imaginar e propagar
que o pior já passou, pode parecer uma visão otimista, e certamente é a desejada pela maioria, mas sobretudo ela é também negacionista e fatalista. Não me refiro, claro, ao vírus necessariamente, mas ao grande e terrível dia do Senhor, que está suspenso no seu calendário escatológico, e que pode se cumprir a qualquer momento, e como diz as Escrituras, quem subsistirá aquele dia? Quem subsistirá? Nós poderemos passar por essa pandemia, poderemos enfrentar outras piores, guerras mesmo, coisa violenta, e muitos vão subsistir. Mas eu quero ver quem subsistirá. Por isso que João Batista, quando pregava, disse: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou? Não tem como fugir, raça de víbora. Porque quando João usa o termo raça de víbora, porque quando tocava fogo lá nas coivaras, lá no meu interior chama coivara. Aí tinha as víboras tentavam correr, mas não tinha jeito, o fogo queimava. Então João usa essa linguagem, raça de víbora. Quem vos ensinou? A víbora pode até fugir da coivara de fogo e escapar, mas quem disse que vocês poderão escapar da ira vindoura? Quem disse? Não tem como escapar, meus irmãos. Então quem subsistirá esse dia? Mas ele será tão terrível, irmão. Agora preste atenção nisso. E aí onde entra a questão, e aí eu vou abrir um parênteses aqui. Às vezes eu estou pregando e acaba saindo duas mensagens numa só mesmo, viu, Lucas? Aí pode dizer, a parte 1 é um tema, a segunda parte é outro tema. Aí alguém pode dizer assim, fugiu do tema. É assim mesmo. Eu não ligo muito para essa questão não. O Espírito Santo vai me dando e eu vou colocando. Muda. Pode alguém entender? Está hermeneuticamente, não, homileticamente, está tudo torto esse sermão. Pode falar. No seminário, quando eu pregava lá, professor, eu seguia todos os pontos, sim, mas foi ele quando eu estava no seminário. Mas na prática, a gente tem que seguir a orientação do Espírito. No seminário, não. O seminário é técnica. Não é o Espírito Santo que vai, não, ali é técnica. Cumprindo a tabela, claro, aprendendo as... Enfim. Então, queridos, esse dia será tão terrível para os que não têm um selo de Deus, que antes que ele chegue, é necessário que coisas dessa natureza, da que estamos vivendo mundialmente, se intensifique. Ou seja, o que está por vir é tão terrível, o juízo, o dia terrível do Senhor, que é necessário que essas coisas que estão acontecendo, que o mundo se apavora, e que muitos da igreja também acabam se apavorando, ficando perplexos, se intensifique. Para poder se aproximar um pouquinho, se aproximar um pouco. A linguagem que o Novo Testamento usa, né, para identificar o inferno, né, na nossa compreensão já é terrível, mas é apenas uma aproximação. A vida é composta por muitos ingredientes, meus irmãos, dos quais alguns nós não gostamos, ou não estamos prontos a degustar. Mas são estes ingredientes que às vezes não aprovamos, e talvez não achamos apropriados para ressurgir a vida na sua plenitude, que no final dá um sabor muito especial à logística da vida para os que vivem esta vida com propósito. Na dor, no sofrimento, somos levados muitas vezes a falar do que não conhecemos plenamente. Foi o que aconteceu com Jó. Porque queremos uma resposta imediata. Quando estamos sofrendo, quando estamos na dor, nós queremos alívio. É natural, nós queremos cura para as nossas feridas, e com isso corremos o grande perigo de termos as nossas feridas curadas superficialmente, porque nós queremos. Nós estamos tensos, nós estamos angustiados. E o profeta Jeremias fala sobre o falso profeta, dizendo: olha, vocês têm curado superficialmente a ferida do meu povo, dizendo que há paz, quando não há paz. E isso, meus irmãos, se aplica também dentro do cenário que nós estamos vivendo. Já ouvimos tantas conversas desagradáveis neste ano de pandemia, tanta falta de conhecimento da palavra de Deus e do que está por vir, que ficamos às vezes estarrecidos. Os filhos de Deus são selados, meus irmãos. Os filhos do mundo, os filhos das trevas, eles são marcados. Eles são... Eles carregam uma marca. Os filhos de Deus levam um selo. Alguém falou isso, e eu achei interessante essa diferença realmente da marca e do selo.
Porque selo e marca realmente são duas coisas diferentes. Eu quero, como crente, como servo de Deus, pregador do Evangelho, ser instrumento em suas mãos para levar centenas a receberem o selo. Como eu recebi e não ser motivo de tropeço, levando milhares a serem marcados pela marca do anticristo, da besta, que está longe de ser o que muitos projetaram em séculos passados e alguns ainda projetam hoje, como sendo um número específico. Mas é algo muito sutil, que não se percebe a olhos nus. Um número. Aqueles que ficarem esperando um número vão se enganar. Ouvi de alguém que, suponho, claro, não conhecer Cristo e o seu santo evangelho. Deste ouvi e testifiquei onde está a sua esperança. Nas entrelinhas, parecia crer cegamente no que fosse aprovado para uma cura, ou mesmo para o que lhe assegurasse a sua imunidade, a sua proteção, a sua segurança, ou a segurança ao seu maior patrimônio, que era, no dizer dele, a sua vida. Em suas palavras, abre aspas, tomarei esta vacina ou aquela vacina, seja da China, seja dos Estados Unidos, seja de onde for, e até do inferno. Desde que eu fique imune a esse vírus, desde que eu não morra por esse vírus. Meus irmãos, há tanta sutileza. Porque ele dizia, eu quero a liberdade, eu quero é sair de casa, eu quero é ter o meu direito de curtir a vida. De fato, quantas pessoas não estão nesse desespero? Aqueles que já não estão mais nem aí mesmo, estão abarrotando aí as festas, estão nem ligando mesmo, ou simplesmente, mas tem aqueles mais conservadores que estão nessa angústia. Boris Casoy é um, está na angústia, trancado, com medo, e ele disse algo dentro disso que eu falei aqui também. A busca pela liberdade, pelo direito, eu quero a cura, eu quero ser imunizado. Nossa esperança, meus irmãos, nossa liberdade, nossa segurança e saúde física ou mesmo emocional não pode jamais comprometer a nossa fé, o nosso testemunho, os nossos princípios e posição no Evangelho, que andará sempre na contramão do mundo e seus segmentos. O medo da morte levará muitos a cederem à marca da besta. Não estou aqui jamais supondo que uma vacina seja a marca da besta, não estou dizendo isso. Mas fico besta como os cristãos aceitam tudo que a ciência aprova, como se ela fosse Deus, como se tudo que ela fizesse, tudo que ela indicasse é porque Deus está indicando. Como se ela fosse todo o tempo agente de Deus. Ela é agente de Deus, mas nem todo o tempo, nem em todo momento a ciência vai ser agente de Deus, no sentido de produzir aquilo que é saudável para o homem. Ela vai ser agente de Deus no sentido de produzir aquilo que vai matar o homem, aquilo que vai criar realmente, como já criou em guerras passadas, bombas violentas. Foi Deus que permitiu, agente de Deus, para poder executar aquilo que está profeticamente registrado, que haveria guerra mundial, guerras mundiais, pandemias, pestilências. Agora eu, como cristão, cegamente, é a ciência, eu creio, eu aceito. Meus irmãos, nós não podemos encarar dessa maneira. Não estou dizendo com isso para criarmos agora aqui um movimento de resistência, não é isso. Não entenda dessa maneira. Porque no momento em que uma vacina for segura, e eu sentir que é segura, eu tomarei também. Mas não estou desesperado, não. Não estou desesperado. Porque é preferível esperar que a coisa aconteça como tem que acontecer.
Por isso, queridos, devemos estar vigilantes. Devemos estar, porque tudo que acontecerá de modo muito sutil e no momento de muita comoção e fragilidade humana, onde suas forças já estarão minadas devido ao estresse da pressão que virá. Tudo está sendo preparado. O cenário ideal para o aparecimento do grande líder mundial está montado. Na hora que ele surgir, ele será aceito. Ele vai ser aceito. Porque ele não promoverá a guerra, ele não promoverá a discórdia, ele não é um homem de discórdia, ele é um homem de paz, de unidade, no seu primeiro momento. Ele unirá as nações em torno de uma ideia em comum, de uma necessidade inquestionável. Não há nenhuma verdade aceita hoje pela mídia, pelas Nações Unidas e todas as demais organizações que não seja em comum acordo com o que eles estão debatendo e concordando que eles aceitem. Não tem, pode se levantar. Se não concordar, se não comungar com a sua ideologia, essa pessoa é um conspirador, é inimigo da pátria, é inimigo das nações, é inimigo da saúde, é inimigo do bem-estar do povo, como os cristãos eram inimigos de Roma lá no princípio, e por isso foram mortos, porque não aprovava o que os imperadores assim queriam fazer. O profeta mais piedoso que se levantar nesta e em outra nação, ele será tido como doido, como lunático, e por boa parte também da igreja. Por boa parte da igreja, o profeta que se levantar, biblicamente, contestando com o que está acontecendo, ele será interpretado como louco, como alguém que está defendendo uma bandeira política, uma visão meramente política. Dentro do contexto de divisão, de discórdia que nós estamos vivendo, que penetrou na igreja. O grande líder mundial, nos trâmites de sua aliança global, promoverá o que mais almeja o homem para o seu bem. Seu bem está para a sua segurança financeira e, claro, sistema de saúde. Mas isso só será possível, meus queridos, se as nações estiverem falidas e seus sistemas incapazes de se erguerem sozinhas. Então, estão no caminho certo. Mais um vírus dessa magnitude e a economia mundial entrarão em colapso global junto com o sistema de saúde saturado e esgotado. E aí não tem jeito. Precisa de um líder que pense, que haja. E é o que as pessoas estão querendo já hoje. Um líder que agregue. Um líder que respeite todas as diferenças. Você acha que ele viria diferente? Você acha que ele viria radicalmente? Não. Ele é uma pessoa realmente caridosa. Ele se apresenta com pele, com lã de ovelha. Ele é muito carismático. E é desse carisma que as pessoas estão buscando hoje. É isso que se prega. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de amor. Nós precisamos de união. Porventura, a igreja, nós pregamos contra isso. Quando pregamos, por mais duro que seja o sermão, nós que somos promotores da paz, nós que recebemos de Jesus Cristo o príncipe da paz, como podemos ser interpretados errado? Mas é assim que somos. Agora é lamentável que muitas vezes por alguém da igreja, porque só está vendo pela mesma via, a via do que todo mundo quer, e que eu também quero, mas eu não me deixarei seguir pela via. Estarei atento comigo mesmo e esperando que o Espírito Santo possa dar discernimento a todos nós. E não se esqueça que estamos vivendo o princípio desse tempo de esgotamento emocional e psicológico, de modo que quem não tiver base espiritual cederá a tudo, assinará tudo, concordará com tudo que promova, que traga de volta o seu bem-estar, a sua vida, o seu direito de ir e vir, e não importa de onde vem esse direito e a aliança de paz. E é assim que está hoje. Não importa, pastor, para mim pode vir de qualquer canto.
pode ser manipulado como foi, contanto que haja um registro, contanto que as autoridades, que são super verdadeiras, assinem embaixo, então tá beleza para mim. Vou questionar isso, e quem vier me questionar eu vou chamar de doido mesmo, de fanático, religioso, alguma coisa parecida. E tudo que se diga ao contrário disto, ainda que seja com base profética, é triste, mas para alguns crentes, pensar hoje, nesse clima que estamos vivendo, opinar contrário à vontade pública, no que tange a medicamentos, vacinas, é teoria da conspiração. Então é melhor silenciar, porque senão vai dar briga. É teoria da conspiração. Não esqueça que Jesus falou que o fim seria um tempo de perplexidade, desespero, angústia, de intriga, de contendas. Então ele sabe muito bem como fazer essa situação se tornar, sobretudo, complicada para a vida da igreja. Se eu desejo hoje estar em paz, manter um clima saudável, eu tenho que falar a favor do que o outro defende, do que o outro crê, e na maneira e muitas vezes, a maioria das vezes, o pensamento da pessoa está comprometido, talvez inconsciente, com o sistema. Mas se eu pensar diferente, vai gerar atrito, vai gerar contenda. Não encerra ali, porque todos têm que estar alinhados ao mesmo pensamento. A visão do anticristo é essa, é alinhar todos no mesmo pensamento, não ter contraditório. Qualquer um que seja contrário, então essas teorias todas vão ser caídas por terra, porque vão tomar como base as que já surgiram. Porque ele é tão inteligente, ele é tão sutil, que de fato as teorias que surgiram, e que tudo tem o seu pano de fundo, eram teorias da conspiração mesmo. Estavam certos os que assim diziam. Mas ele cria uma situação para poder no futuro estabelecer aquilo que deveria realmente ser combatido. Mas no momento que é combatido, é dito que é uma teoria da conspiração, e não uma verdade fundamentada profeticamente. Cuidado com o amor exacerbado de si mesmo, por sua saúde, por sua vida terrena, por sua verdade, por seus pontos de vista, por seu saber e inteligência, seja ele político, da esquerda, da direita, ideológico, teológico, filosófico, cultural, religioso. Isso pode ser, Lucas, um ídolo do coração. Peguei lá do livro que eu li. Muitas vezes nós estamos ali tão focados. Aquilo se tornou um ídolo, um Deus para nós, aquela nossa verdade, aquela nossa convicção filosófica, teológica, religiosa, o sistema político da esquerda, da esquerda, da direita. Enfim, a gente enraizou ali na nossa alma, como algo que faz parte da minha vida. Não toque nisso, é meu ídolo. Sem ele eu não tenho razão de ser. Eu perdo todos os meus argumentos sem ele. Não confie cegamente na ciência, nos cientistas e na governança cujo sistema, diz a Bíblia, jaz no maligno. Não é porque temos há anos, escute isso, não é porque temos há anos vacinas que de fato trouxe muito bem à humanidade e as livrou de inúmeras pandemias, que agora todas as outras devem seguir o mesmo padrão. Seja um pouco incrédulo quanto à continuidade, às melhorias para esta vida. Seja um pouco perspicaz, um pouco incrédulo. Não deu certo no passado, pastor. É uma bênção mesmo, as vacinas que nós temos hoje, que imunizam as nossas crianças. É uma bênção. A ciência foi instrumento nas mãos de Deus, mas não pense que haverá uma continuidade para sempre. Porque haverá um momento que a ciência e os cientistas vão ter que servir ao anticristo e não a Cristo. E não ao bem realmente da humanidade como um ponto espiritual, como as demais foram, porque Deus quis preservar o seu povo. E eu não estou me opondo aqui, nem criticando e nem criando uma situação, mas para a gente pensar, gente, a gente não ir desesperadamente como se fosse a nossa segurança, a nossa proteção máxima. Nós temos que confiar em Cristo também nesse sentido. Olha as escrituras. Será que vai dar certo todo o tempo os inventos dos homens, da ciência, da tecnologia? Será que em algum momento eles não vão bater cabeça? Se vai dar certo todo o tempo, se o homem vai sempre prosperar e viver em paz aqui, sem ter mais guerra, pandemia, pestilência, fome, etc. Então as escrituras realmente não estão corretas
não se cumprirão, e tudo isso é invenção religiosa. Porque essa é a intenção agora. Ou seja, o que aconteceu, aconteceu. Daqui para frente não acontece mais. Ou seja, nós vamos trabalhar para que não haja mais guerra, para que não haja mais problema, para que a gente traga a solução. É a visão centrada somente no bem, para que o homem realmente entenda, olha, nós chegamos à estatura perfeita. Nós estamos no paraíso. Nós agora não precisamos dessa religião, da fé ou coisa parecida. Cuidado. Eu sei que todos querem se ver livre deste vírus, e sei que qualquer palavra como esta que estou falando nesta noite, será mal interpretada por alguns crentes, e claro, o mundo não recebe, porque o que estou falando é loucura e contraria o princípio da ciência e da vontade humana, claro que contraria, e eu estou preocupado com isso, que contraria o princípio da ciência e da vontade humana. Jamais por conta da minha cura e imunidade física, venha eu ser capaz de romper com os meus princípios e fé em Cristo e esperança na palavra, jamais. Este ano praticamente, meus irmãos, eu digo para os irmãos com toda humildade, todas as noites eu ia dormir pensando, refletindo sobre a dor e o sofrimento que muitos estavam passando, naquele momento em que eu confortavelmente, físico e espiritualmente, estava ali me recolhendo ao meu repouso. Neste momento em que estamos pregando esta mensagem, a última do ano, muitos estão em angústia, em dores, vivendo o pior tempo, o dia mais terrível da sua vida. Enquanto isto, nós estamos aqui, comemorando, louvando a Deus por este ano em nossas vidas, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É vida que segue. Não podemos parar no meio do caminho, porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Quantas vidas estão sendo ceifadas agora? Não pelo vírus, mas por outras causas. Vidas estas talvez de pessoas que sonhavam com a vacina, com o medicamento ideal, com a liberdade do ir e vir. Depositaram no homem, na ciência, toda esperança e esqueceram-se do principal. É o que está acontecendo agora. E é o que acontece quando nós depositamos toda a nossa esperança, todas as nossas perspectivas na ciência, no homem, na cura. 2021 vai ser melhor, aí eu vou ser vacinado, irmão, pelo amor de Deus, confie em Jesus Cristo. Se chegar, chegou, glória a Deus. Se chegar, chegou, que chegue, vai chegar sim, vai chegar, mas nada de desespero. E aí se aplica, né, a parábola que Jesus contou. Louco, regala, prospera, visão. Esta noite, Deus vai pedir a sua alma. Você sonhou, você criou expectativa. E claro, com isso eu não estou dizendo para nós não termos as nossas expectativas. Com isso eu não estou dizendo para nós não nos protegermos do vírus, porque pode ser que a gente se proteja realmente durante um ano e morra sem experimentar a sonhada imunização. Pode. Mas não é por isso que a gente vai deixar de se proteger, de se resguardar disso e de outras questões. Mas o que eu quero fazer entender é que, se a nossa esperança estiver no imunizante, estiver numa cura, pode, na ida para tomar vacina, eu morro. Pode acontecer. Por que não? Por isso que a nossa esperança e a nossa mensagem para os nossos familiares, para as pessoas que estão desesperadas, não é, olha, vai sair a vacina, a gente às vezes, não, olha, vai sair e tal, mas, olha, vamos ver isso aqui, esse lado aqui é mais importante, vamos cuidar disso aqui também. Se o emocional está muito abalado, é porque, mas muitas vezes nós é que estamos arriados. Precisamos, meus irmãos, aprender a conviver com dificuldade. Isso que nós estamos vivendo hoje, me desculpe, não é nada. É duro demais, foi duro demais para quem perdeu familiares. Quase 200 mil vidas, é duro demais. Mas para nós estar usando uma máscara, se resguardando, protegendo um ao outro, isso não é nada, irmãos. E não ter esses devidos cuidados, essa devida preocupação é egoísmo também.
Então, é o equilíbrio, irmão, o equilíbrio, nada de desespero, e nada de ignorância também, mas caminhar focado pela fé, pelas Escrituras, fazendo tudo aquilo que deve ser feito, que tem que fazer. Mas se em algum momento tiver que deixar de fazer, por uma questão de convicção, por uma questão de discernimento espiritual, vou entregar meu braço de qualquer jeito, só porque eu tenho que fazer? Agora nós vamos entrar na mensagem, hein? Segunda mensagem agora, tá bom? Enquanto tudo parecia ser normal na vida de milhares de pessoas no tempo de Jó, presta atenção nisso, ele recebia de tempo em tempo notícias que abatia e sufocava a sua alma piedosa e íntegra para com Deus. Era o homem mais justo, mais íntegro de toda a terra, mas que estava prestes a viver dias tenebrosos na sua existência, por uma razão muito simples: Deus, o seu dono, precisava cumprir os seus propósitos através dele. E ponto final, Jó. Você é um homem mais justo, mais íntegro, mais dedicado, mas eu preciso cumprir meus propósitos em você. Nós estamos dispostos, meus irmãos, que Deus cumpra os seus propósitos em nós, quando nós só queremos saúde, proteção, segurança, e somos capazes de tudo para tê-las, e não paramos um pouco para entender: será que Deus não quer cumprir propósito de dor, de sofrimento em minha vida? A gente só gosta dos propósitos de Deus quando é para a gente ganhar algo de Deus, receber as bênçãos de Deus, como a mulher de Jó. E Jó, com discernimento espiritual, pôde repreendê-la naquele momento. Sei que é duro ter que repreender alguém num momento como esse, de dor, de angústia, de perda, não é? Sua vida por um tempo foi marcada por um escape de um servo correndo em direção dele, trazendo a notícia de morte para a sua vida. Ninguém entendia direito o que estava acontecendo, nem mesmo ele, mas o Deus do céu olha para ele, mesmo sem dizer nada, se deleita no seu servo, que afirmava que tudo vinha de Deus, e acertou. Jó acertou, tudo vinha de Deus, tudo era propósito de Deus. E aí o mensageiro que Deus permitia escapar daquela desgraça, corria para Jó, anunciava que suas filhas, seus filhos, seus genros, sobrinhos, todos haviam morrido, só ele escapou. Perdeu toda a sua família, riquezas, bens de consumo. Jó resiste firme em oração. Veja o que diz Jó capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Imagine eu e você num cenário daquele, e não atribuir a Deus falta alguma, mas louvar e exaltar. Talvez na maioria das vezes Jó ficou no silêncio, na introspecção, na meditação e reflexão profunda, voltando a sua alma para o seu Criador. Porque, queridos, a tendência do homem ao passar por fortes provações é perder a sua integridade, a sua lealdade para com o Senhor. E Satanás, ele parece saber muito bem disso, pois foi isso que ele fez ao se aproximar de Jó para machucá-lo. E ele usou naquele primeiro momento, depois de Jó ter perdido seus filhos queridos, e está agora somente com a sua esposa, aquela que deveria chorar junto com ele, e os dois encontrarem forças naquele momento dificílimo. Ela se deixou ser levada pelo inimigo, assim como Eva foi levada por Satanás lá no princípio e desobedeceu a Deus. Diz aí Jó capítulo 2,
versículo 8 e versículo 9. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O diabo pensou que a fidelidade de Jó estava condicionada ao que Deus havia dado para ele. Ele faz esta acusação a Deus, como que dizendo: tu compraste a tua lealdade com riquezas e proteção, tu cercas de todos os lados. Veja o que diz aí o capítulo 1 de Jó, versículo 8 ao versículo 11. Olha só a audácia de Satanás. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? O próximo: porventura tu não cercastes ele de bens, a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. O próximo: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfemarás de ti na tua face. Que bicho mais atrevido, meus irmãos. Ele insinua que Deus precisa subornar os seus servos com bênçãos para eles poderem assim serem fiéis e darem a adoração a Ele. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, mas pelo que Deus pode dar a eles. Infelizmente, alguns que só pensam nas coisas terrenas são capazes de vender a sua alma para poder alcançar os seus objetivos. Mas Deus não faz suborno com a alma humana. Todas as almas são do Senhor, diz o profeta Ezequiel. Deus diz: todas as almas são minhas. A alma que pecar e continuar pecando, essa morrerá. O diabo fez isso. Ele foi sim, esse sujeito, um anjo infiel. Ele tinha tudo diante de Deus e traiu a Deus, usurpando a sua adoração exclusiva. Olha o que ele diz: olha, se tu tocares nele, certamente ele vai blasfemar na tua cara, na tua face. Que coisa, né? Que atrevimento. Em cada tentativa de Satanás, ele revela, meus irmãos, um possível ídolo humano, um possível Deus falso, capaz de fazer o mesmo, negar a Deus, ao Deus verdadeiro. Mas no caso de Jó, ele se enganou. Ele achava que se Deus tirasse passo a passo aquilo que Deus havia dado para Jó, Jó ia blasfemar na cara de Deus. Ele se enganou. Ele não conhecia realmente esse servo do Senhor. Jó não tinha ídolo na sua vida. Sua satisfação estava no Senhor e não na sua família, muito menos na sua riqueza. Por isso que ele disse: Deus deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é difícil, é dificílimo, mas é para ser aplicado a mim e a você, porque nós somos servos de Deus, como Jó era servo do Senhor. A diferença é que Jó não tinha falsos deuses no seu coração, e muitas vezes nós arrancamos aquele Deus que talvez não foi tão difícil, o Deus do catolicismo romano da nossa vida, aquele ídolo que nós adorávamos. A casa até ficou limpa, mas depois nasceu um novo ídolo, já depois de nós conhecermos a verdade. E aí esses ídolos que nascem dentro do nosso contexto religioso, dentro do nosso contexto de fé, dentro do nosso contexto de salvação, eles nos dão muito trabalho. E aí por isso que eu recomendo aquele livro que o Lucas me presenteou. E aí você vai vendo lá, e aí você diz: meu Deus, eu tenho esse Deus na minha vida, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. É impossível você ler, lá no finalzinho do livro, eu pensei até de gravar um áudio, Lucas, e mandar aquele finalzinho lá. Quem sabe depois eu gravo um áudio, mandando lá, que você consegue identificar pelas perguntas que ele faz. Irmãos, eu digo para você, nenhum de nós fugiremos
daqueles pontos, nenhum de nós. Eu não fugi. Se você fugir, assim, fugir não, se você realmente olhar ali, olha, não tem nenhum Deus desse aqui na minha vida, então você é um varão perfeito. Por isso que naquele diálogo inicial de Deus com Satanás, Deus lhe perguntou: observastes a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Infelizmente muitos têm deixado o Senhor nos dias de hoje, têm deixado a igreja de Cristo com a justificativa de que não precisa de igreja, de que pode servir a Deus sem obedecer ao que Ele diz na sua palavra, a Bíblia Sagrada. São ídolos do coração que surgiram entre um acontecimento e outro. Um carro que a pessoa compra, um cargo importante na empresa, uma oportunidade na vida, tornaram-se amantes do dinheiro, das baladas, das festas sociais, do modismo, do sexo, dos prazeres da carne, e isso se tornou muito mais arraigado na sua alma do que os primeiros ídolos que você deixou quando aceitou a fé. Infelizmente muitos se aquietam com eles, porque veio o esfriamento espiritual. E no meio do contexto, meus irmãos, do esfriamento espiritual, largar um ídolo, um falso Deus é difícil, porque de certa forma ele traz satisfação para a minha alma. Era o que acontecia com os filhos de Israel. Os deuses, falsos deuses, traziam satisfação. Quando Deus acochava o nó, os deuses não supriam, então não tinha jeito, aí tinha que entrar no desespero e clamar para o Senhor. E felizes somos nós, quando formos acochados por Deus, se nós estivermos colocando prioridade em nossa vida com deuses, felizes seremos, se nós reconhecermos que até aquele momento estava tudo bem, porque os meus deuses ou falsos deuses estavam me satisfazendo, mas agora Deus acochou, Deus arrochou porque eu sou filho dele. Senhor, aí tem que entrar o desespero mesmo. E aí muitas vezes nós voltamos no desespero, na angústia, na luta, como faziam os filhos de Israel. Mas elas, ou muitos, não assumem. Preferem culpar a igreja, os pastores, mas o povo de Deus segue marchando, os fiéis não olharão para trás, porque eles sabem quem tem crido. Jó se manteve firme em glorificar a Deus, veja aí o capítulo 2, versículo 10. Irmão, nós vamos pregar o livro de Jó todo, não, vamos já terminar, pode abrir os olhos um pouquinho aí, irmão Biel, se acorda, irmão Ricardo, acorda aí. já, estamos terminando. Porém ele lhe disse, como, amanhã é 31, Biel, amanhã é 31, né, a gente já vira, né? Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso Jó não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, esse mal aí, Jó considerava uma correção. Jó considerava, em algum momento, embora ele lutou, porque ele queria que Deus lhe ouvisse, porque, como Deus mesmo testemunha, ele era um homem muito íntegro, muito consagrado. E foi uma luta muito grande, porque a justiça de Jó, a integridade de Jó era real aos olhos de Deus, mas não podia ele mesmo defendê-la diante dos homens. Que esse é o nosso erro, é quando nós queremos defender a nossa integridade, a nossa justiça, a nossa bondade, porque se você é íntegro, se você é santo, consagrado, é Deus que tem que dizer. Mas na nossa vaidade, o irmão Ricardo até pregou sobre a questão dessa questão, né? Na nossa vaidade nós queremos provar para os nossos amigos que nós somos justos, que nós somos íntegros. Mas Jó mesmo assim não pecou. E aí, queridos, ouvindo os três amigos de Jó, o que estava acontecendo com ele, cuidaram em estar junto dele. E aí eles chegam como deviam chegar. Diz aí o versículo 12 e versículo 13. Seria essa posição, eles deveriam realmente terem ficado todo o tempo ali realmente, no silêncio, só assim eles não teriam realmente pecado contra Deus, porque Jó não havia pecado, mas eles acabaram pecando contra Deus. Veja aí capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. E levantando-se de longe os olhos, e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram o pó ao ar.
e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Deveria eles terem permanecido assim. Muitas vezes, meus irmãos, essa é a melhor postura e ajuda que temos para dar a uma pessoa que está sofrendo a perda de um ente querido. Está junto, chorando, consolando, sem palavras, com a presença empática naquela situação de dor, que muitas vezes palavras realmente não resolverá, mas se colocar no lugar sim. É um perigo, meus irmãos, quando achamos que sabemos tudo, que somos peritos em causas e efeitos. Era esse conhecimento que achava que tinha os amigos de Jó, mas não sabiam absolutamente de nada do que estava acontecendo no núcleo daquela situação. Nem mesmo Jó sabia, e por isso era tão claro a sua agonia em querer ouvir e ser ouvido por Deus naquele momento. Mas muitos dos desejos de Jó, dos apelos, Deus atendeu, embora nem tudo tenha sido revelado para ele mesmo, mas para os propósitos de Deus serem revelados em nós. E um deles foi que suas palavras pudessem ser escritas em um livro. Olha o que diz Jó capítulo 19, versículo 23. E por isso nós estamos com esse livro do seu testemunho. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. Glória a Deus, Jó. Jó queria que as gerações futuras conhecessem a sua história e não o vissem como alguém que se rebelou contra Deus, que pecou contra o Senhor, como ele estava sendo acusado naquele momento. Ah, se meu testemunho, se minha vida fosse gravada num livro. E Deus estava tecendo a história ali. Jó preferiu atribuir todo o sofrimento vindo de Deus, do que diminuir Deus em suas palavras, atribuindo o seu sofrimento a alguma outra coisa ou causa, como se Deus não tivesse o controle. Os homens que assim fizeram, desviaram a sua atenção e adoração para os deuses segundo suas crenças. Quando se atribui o comando de tudo a esse Deus, é impossível não adorá-lo. Hoje tudo é o contrário. Mas quando nós atribuímos tudo a esse Deus, é impossível não adorá-lo. E aí você não erra nem quando você atribui catástrofes, pandemias, seja lá o que for. Você atribui, mas você se prostra. É diferente do mundo. Tudo hoje é diferente, porque na visão humanista, tudo vem do homem, e tudo se resolve com o próprio homem. A doutrina humanista, meus irmãos, é uma das mais lindas. Na sua mais alta essência é isso, o homem no centro de tudo. O homem é o centro, ele é a causa de tudo. Então vamos trabalhar o homem, vamos favorecê-lo, vamos dar uma nova educação, vamos civilizá-lo e torná-lo completamente feliz. Promover saúde, emprego, direitos, e aí todas as organizações mundiais trabalham em conjunto com o mesmo propósito. O homem. Não tem realmente doutrina mais bela do que a doutrina do humanismo. Mais linda e mais bela, e não há quem pense contrário e seja aceito, compreendido. Nunca se diz e jamais admitirá que a causa da humanidade não tenha dado certo até hoje, seja o pecado. Porque isso seria admitir a necessidade de um Salvador, de um castigo eterno para os que não se arrependerem segundo o ensino bíblico. Então a causa está no homem. Não que a situação é resultado de ter pecado contra o Deus Santo, mas porque o homem não foi doutrinado corretamente. Houve interferência nas religiões. Então vamos centrar no homem. Nós podemos mudar o mundo. E essa é a ideia do governo mundial. É mudar o homem. E para isso tem que dar oportunidade. E para isso ele tem que realmente ter todas as diretrizes em suas mãos. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, desejando não ter nascido para ver tudo que os seus olhos estavam vendo nos anos da sua integridade. Jó temia a Deus mais do que todo homem naquela terra. É neste temor que consiste a justiça e a integridade de Jó. E pelo que tudo indica,
também temia ser castigado por Deus. E por isso, e por essa razão, e esse zelo tão grande, é que ele cuidava da sua família, é que ele apresentava pelas madrugadas, holocaustos, prevendo que seus filhos pudessem ali estar pecando contra Deus. Mas como todo homem, Jó não tinha o controle da vida e dos seus acontecimentos em suas mãos. O script da sua vida estava nas mãos de Deus, de modo que o que ele mais temia lhe sobreveio, e ele parece procurar entender o porquê, e essa será a aflição da sua alma até ele ter uma audiência com Deus. Olha o que diz capítulo 3, versículo 25 e versículo 26. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó era um homem de serviço contínuo a Deus, de culto contínuo a Deus. E ele fazia isso, claro, dentro do seu contexto, com aquele temor, porque ele entendia que tinha que exaltar a Deus, porque senão Deus poderia aplicar uma pena. Era o contexto que ele estava vivendo, mas ele era íntegro e fiel. E aí quando vem tudo isso, aí Jó realmente entra nessa situação de angústia. Nem sempre, meus irmãos, entendemos o porquê de algumas coisas em nossas vidas. E às vezes quando chegamos a entender, já se tem passado um bom e longo tempo. E é neste tempo que somente os fiéis e perseverantes na fé resistem às tentações de abandonar o seu Deus e morrer no pecado. Como sugeriu o próprio Satanás, usando a mulher de Jó: abandona esse teu Deus e morre. Quantos não têm feito isso? Jó não pecou contra Deus, mas é notório que em meio a quase todo o sofrimento, somos coagidos a fazer comparações, e a pensar no homem lá de fora, naquele que não serve a Deus, e pensar que ele é que é abençoado, já que nada sofre. Somos tentados a medir a nossa justiça, e encontrar nela mérito que nos favoreça, talvez numa busca desesperada por resposta, como fez Asaf lá no Salmo 73, quando mesmo olhou para a prosperidade dos ímpios. Ele diz que por muito pouco seus pés não escorregaram para o abismo, mas foi quando ele entrou na casa de Deus, foi quando ele teve aquele encontro com Deus, que ele foi capaz de perceber que ele estava errado. E esse foi o sentimento, a compreensão que Jó teve no final. Em Jó capítulo 12, do 4 ao 6, ele vai fazer esse mesmo lamento, identificando os ímpios como homens que não sofrem, enquanto ele, um homem íntegro, está ali sofrendo. Jó estava sofrendo, precisando de ajuda amiga, mas os seus amigos só lhe acusavam de pecado, e isso fazia com que a dor fosse mais intensa ainda. Nisso ele foi provocado a se justificar diante de Deus, a proferir palavras que ele não conhecia, assuntos que surgiu no meio da dor e da cinza. E é nesse momento, meus irmãos, de dor, é nesse momento de cinza que nós devemos ponderar as nossas palavras, porque diz a palavra de Deus: cale-se diante dele toda a terra. Foi quando Jó realmente, naquela angústia, ele externou, conforme está lá no capítulo 13, nós não vamos ler porque o tempo já está avançado. Mas, meus irmãos, é quando Deus mais à frente vai lhe fazer a seguinte pergunta, para a gente ir aqui para o final. Deus pergunta lá no capítulo 38, não é? Quando Deus começa a responder a Jó, versículo 4 e 5. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Jó tinha uma confiança tremenda em Deus. Ele nunca pensou em deixá-lo, ele só queria ser ouvido por Deus. Estar diante dele era o seu grande desejo. Mas ele vai reconhecer que ele falou demais do que não sabia. Ele vai reconhecer que sua justiça era uma justiça de quem não conhecia a Deus plenamente, mas o sofrimento lhe permitiu conhecer de fato quem é Deus. Será que estamos dispostos a tirar o melhor do sofrimento? Será que somos capazes de declarar como Jó declarou em meio àquela angústia: eu sei que o meu Redentor vive? Nós estamos vivendo esse tempo, não é, de angústia, de luta. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está guiando a minha vida.
Jó não permitiu que os tempos difíceis que ele viveu naquele ano, ou anos sombrios da sua vida, interferissem negativamente no restante dos seus anos. Para tanto, uma coisa foi fundamental: reconhecer a soberania de Deus e os seus propósitos em todo o seu sofrimento. Se Jó falou do que não conhecia, quanto mais aqueles 3 amigos dele. Mas muito belo mesmo, meus irmãos, é ver o desdobramento desta história real no fim do seu livro, todos se arrependendo e glorificando o Deus do céu, porque era Deus que estava cumprindo os seus propósitos ali. Porque é assim que acontece quando Deus está no comando da nossa vida. Primeiro Jó é restaurado, depois ele é usado para restaurar os seus amigos, e tudo por ordem de Deus, conforme nós podemos ler no capítulo 42, versículo 1 ao versículo 6. Coloca aí para a gente ler só esse texto, Jó 42, do 1 ao 6, para a gente encerrar. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: sei eu que... Oi? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deixa eu botar a lupa aqui. Agora sim. Quem é aquele, dizes tu, quem sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensinarás. Arrependimento genuíno, meus irmãos, gera crescimento e comunhão. O Jó de alguns capítulos anteriores dessa história já não é o mesmo no final da história. O que se achava justo, embora fosse mesmo pelos olhos e méritos do Senhor, agora reconhece e se abomina no pó e na cinza, reconhecendo que nada sabia. Deus coloca Jó por sacerdote de seus amigos, e Jó oferece sacrifício e faz intercessão pelos mesmos. E o versículo 10, o clímax dessa história do sofrimento e superação para a glória de Deus, diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava, quando ele intercedia pelos seus amigos. Que nós, que juntos temos experimentado e compartilhado de tudo neste ano, desde as dores e angústias, as alegrias e celebrações pela vida, continuemos em 2021, sejamos profetas de Deus uns para os outros, não para acusar, mas para falar a verdade, ainda que doa, mas certo de que o bálsamo que sara, que cura as feridas, só estão presentes na verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Que sejamos sacerdotes uns dos outros, me apresente em suas orações ao Senhor, e certamente me esforçarei mais ainda, para fazer o mesmo por você e por sua família. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, família Montes, estamos juntos, e que venha 2021, Deus abençoe nossos irmãos e nossas congregações. Obrigado, Ministério de Som, Música, Instrumento e Mídia. Vocês foram mais do que essencial neste ano em especial por tudo o que aconteceu. Obrigado, Ministério de Intercessão, Evangelismo e Discipulado, liderança das organizações mensageiras, embaixadores, Uniban, MCM, Juban, Adban. Obrigado, tesoureiros da casa do Senhor. Vocês foram bênçãos juntamente com o Conselho Fiscal. Obrigado, Ministério de Missões e Mordomia. Obrigado, Ministério Infantil. Nossa, vocês foram preciosos para as nossas crianças. Deus os abençoe. Obrigado, queridos diáconos e diaconisas. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são bênção de Deus na minha vida e ministério. Obrigado, queridos pastores, pastor Chagas, pastor Furtado. Como é bom poder confiar e contar com a bênção de vocês sobre a minha vida, família e ministério. Feliz 2021 para você, meu irmão, minha irmã, e para toda a sua família. Deus, muito obrigado, Senhor, por tua graça, muito obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Em nome de Jesus te oramos. Amém.